Olá pessoal, tudo bom? Cá estou novamente para a gente conversar um pouco sobre as coisas de Deus. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que com certeza está na vida de todo ser humano. O nome desse assunto é o medo. Você já sentiu medo alguma vez? Medos racionais, irracionais, com fundamento, sem fundamento, um simples receio, um simples temor. Eu tenho certeza que todos já viveram o medo em suas vidas. Alguns têm medo de fogo, outros têm medo de altura, outros têm medo até de ter medo. Mas eu quero conversar um pouco com você que tem no seu coração o Espírito Santo, para nós conversarmos hoje sobre o medo. Eu espero não me alongar muito, eu tenho 4 páginas aqui de citações bíblicas e referências que vai nos embasar para o que nós queremos expor a você. Quando o medo ele domina o ser humano, ele se torna destrutivo para a pessoa. Algumas pessoas entram em depressão e, em consequência disso, vem até mesmo o suicídio. A pessoa tem medo até de sair de casa, tem medo de se comunicar com alguém, tem medo de decepcionar alguém. Ela vive em função do medo e isso é altamente danoso para nossas vidas. Quando o medo domina a nossa confiança em Deus, o seu amor é encoberto e nos sentimos vulneráveis e sós. Toda vez que nós temos medo de alguma coisa, nós estamos mandando um recado para o sobrenatural, para Deus, de que os nossos temores são mais poderosos do que o nosso Deus. Que o nosso Deus não tem poder para solucionar os nossos problemas. E nós permitimos que os nossos problemas ganhem uma proporção muito maior do que realmente devem ter. A primeira vez na Bíblia que foi citada a palavra medo, por incrível que pareça, foi depois que o homem pecou. Então o medo está muito relacionado ao pecado, ou melhor, diretamente relacionado ao pecado. Quando o homem peca, Eva come do fruto, dá para Adão, então chega um momento que Deus se aproxima dos homens, do homem e da mulher, para conversar com eles, como ele fazia rotineiramente. No final da tarde, no romper da tarde, o Senhor Deus, que eu creio que ali estava o Senhor Jesus, só que ele não tinha esse nome, ele recebeu no nascimento de Maria. Então ele diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, isso está em Gênesis 3, verso 8 a 11, caso você queira acompanhar. Então eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim se esconderam. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Uau! Isso aqui é muito profundo, nós poderíamos falar horas sobre isso. Porque eu estava nu e me escondi. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse dela? Olha só, o pecado, ele introduziu o medo. A natureza pecaminosa nos afastou de Deus ao ponto do homem se esconder de Deus. E você observa que não foi o homem não pecou e saiu correndo atrás de Deus, ao contrário, o homem se esconde de Deus e Deus vai ao encontro dele, vai buscá-lo. Aonde tu estás? Em outras traduções dizem,
como tu estás? Como tu está te sentindo? Por que tu deixastes o medo te afastar de mim? Por que tu deixou o medo fazer com que você se escondesse de mim, se escondesse da minha face, de quem eu sou, do que eu já mostrei ser para você? Imagina a tristeza do coração de Deus ao ver o que estava acontecendo naquele momento. Então, o medo está diretamente relacionado ao pecado. Não é assim que a gente se sente quando comete um pecado? A gente quer se esconder de Deus, a gente se sente nu diante de Deus, aquela carapaça de alta santidade, que às vezes até a gente julga a outra pessoa, cai por terra. Certa vez eu ouvi uma pessoa dentro da igreja acusando um pastor que ele tinha tido uma visão, que viu uma mão de lepra, essa mão de lepra era roubo. E vocês acreditam que essa pessoa foi pego roubando também, e roubando do pastor? A carapaça dele caiu, ele ficou nu. Agora, tem um caso na Bíblia que eu gosto muito de citar quando eu falo sobre o medo. Está em 1 Samuel 17:8. O enfrentamento de Davi com Golias. A Bíblia diz que todo o Israel, inclusive o seu rei Saul, que era um cara que se destacava em altura dos demais homens de Israel, eles estavam com medo. Centenas de milhares de homens, acho que o exército de Israel inteiro, de Dan a Berseba, era mais de 1 milhão de homens. E dentre 1 milhão de homens, não havia um homem para enfrentar aquele gigante. Então, Davi vai ao acampamento, eles estão 40 dias ali sem guerrear. Todo dia aquele gigante sai e diz: vem cá. Em outras palavras, tradução do Jacuanijá: não tem macho aí não? Para me enfrentar? Cadê os machos de Israel? Olha, o cara que me vencer, a gente se entrega e se rende, está terminada a parada. Aquele gigante, ele tinha tanta confiança, ele não tinha medo, ele confiava nele, no Deus dele, muito mais do que Israel, que vivia tendo experiências tremendas com Deus. Israel havia se esquecido de tudo que Deus havia feito. Mas esse garoto, Davi, a Bíblia diz que ele chegou ali e disse: o que está acontecendo aqui? O que? Esse gigante está desafiando o exército do Deus vivo? Ele não falou que está desafiando o Deus vivo, disse o exército do Deus vivo. Quem esse cara pensa que ele é? Aí os soldados disseram: olha, Davi, quem vencer esse cara aí, primeiro, vai casar com a filha do rei. Vai ser genro do rei Saul, cara. Segundo, a sua família não vai mais pagar impostos para o resto da vida. Isenção total de imposto de renda. Tu já pensaste? Davi disse: opa, então eu vou vencer esse cara. Eu vou vencer, me leva lá com o rei Saul. Aí levaram, o rei Saul ficou sabendo: traz ele aqui. Ô rapaz, você é muito jovem. Em outras palavras, você é um menino na minha frente. Eu sou um guerreiro, você é um criador de ovelhas. E ele disse assim: olha, o teu servo fez 2 coisas que ninguém sabe. Porque a minha intimidade com o meu Deus é no secreto. Eu não preciso ficar divulgando para ninguém que eu estou orando, que eu estou jejuando, que eu estou matando o leão, que eu estou matando o urso, rei Saul. Isso é entre eu e Deus. Agora, se o teu servo matou um leão, matou um urso, eu faria a mesma coisa com esse cara.
porque eu vou contra ele é no nome do meu Deus. Nós temos que enfrentar os nossos gigantes em nome do Senhor Jesus Cristo, não no nosso nome. 1 Samuel 17:8, quando Davi foi enfrentar Golias, olha o que Golias diz. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolhe um homem para lutar comigo. Se ele puder vencer, lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar comigo. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul, olhe, preste atenção, Saul e todos os israelitas ficaram assombrados e aterrorizados. Você sabe por que eles ficaram assim? Não é que aquele cara não era um bom guerreiro, ele era um bom guerreiro, era um cara alto, forte, bem preparado. Mas eles ficaram assustados, assombrados e aterrorizados, porque eles não confiaram em Deus, confiavam na capacidade deles vencerem. Quando a gente confia na nossa capacidade de vencer, é perda total. Jesus disse, Paulo disse, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então a nossa vitória não está na nossa capacidade. Humanamente falando, realmente Davi não ganharia aquele gigante. Mas ele disse, não, eu confio no meu Deus. Aí olha só o que acontece. Quando Davi ouve a notícia de que ele ia casar com a filha do rei, ficou perguntando para um, para outro, o irmão dele, Abinadab, o mais velho, ficou chateado com ele. E logo tentou desencorajá-lo, porque sempre vai ter alguém para te desencorajar a vencer este problema em nome do Senhor, para que você fique preso no seu medo, aterrorizado e assombrado. O irmão dele disse, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele, perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Não, ele não conhecia Davi, ele não conhecia o seu irmão, nem sabia que o seu irmão já havia matado um urso e um leão. Mas é assim, meus irmãos, as pessoas vão tentar desestimular você, vão dizer, o quê? Você vai vencer esse problema? Você, olha para ti, o problema é muito maior do que você. Deixa o medo dominar você. Você não tem medo que algo dê errado? Aí você fica pensando, e tem razão. E aí tira o foco de Deus. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Andou sobre as águas e afundou quando teve medo, quando tirou o foco de Jesus. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu, já falei isso aqui. Aí olha só, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Nossa, se eu fosse o rei, eu cavava um buraco e eu me enterrava. Imagina, Saul era um guerreiro, ele tinha espada, armadura, ele sabia manejar bem a sua armadura e a sua espada. E chega um garoto com pedrinha na mão. Gente, fala sério, tem algo errado aí.
E quantas vezes a gente tem todas as armas para vencer, mas perdeu a confiança em Deus e deixa o medo tomar conta. O medo, ele só trabalha quando nós nos escondemos de Deus, quando nós nos escondemos da presença de Deus e desconhecemos quem Ele é na nossa vida. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E Davi era um pastor de ovelhas desde a mocidade. Mas eu te garanto que Golias nunca matou um urso e um gigante com as próprias mãos. Pessoas experientes se julgam maiores do que você. Te dão vários conselhos. Não, esse problema não tem jeito. Você está condenado. Acabou para ti. Mas não é verdade. O Senhor tem mais. Ele é mais poderoso do que o teu problema. Saul até ofereceu para Davi a sua armadura, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque a tua experiência não vai servir para mim. E a minha não vai servir para você. A gente não consegue transmitir a experiência por simbiose. Cada qual tem que ter a sua própria experiência com Deus para ir fortalecendo a sua confiança em Deus. Isso não acontece porque você ouviu uma história. Eu vi Deus abrir o mar vermelho. Enquanto Deus não abriu o meu mar vermelho, eu não vou ter experiência. Você precisa permitir que Deus abra o mar vermelho, que Deus esteja com você na batalha, porque Davi teve que ir para a batalha, mas ele foi confiando: Deus me dará a vitória. Aí Davi recusou aquela armadura de Saul, e ele foi lá e buscou 5 pedrinhas, e Yeshua, Jesus, colocou no seu alforje e disse: eu vou contra ele, em nome do meu Deus. Eu acho que ele pegou a primeira pedrinha escrito J, colocou ali na sua funda e girou. Primeira letra é Jesus, de Jesus é J, ou em hebraico I, Ié, de Gé, e lançou aquela pedra. Olha só, Davi foi com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, além dele ser um bom guerreiro, ele tinha quem carregasse as armas dele para a batalha. Vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. É assim que o seu problema tem que olhar para você. Ele não te conhece. Ele olha para ti com desprezo. Vou acabar com ele. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, que não são nada. E disse: vem aqui, darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: me desculpa, eu cometi um erro, eu não devia ter vindo aqui, eu acho que eu vou voltar, sabe, você é muito grande. Não foi isso que ele disse. Ele disse assim: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, com toda a tua força, problema. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ele se colocou como um representante de Deus. Ele sabia que ele não tinha capacidade,
Mas quando a gente vai em nome do Senhor Jesus, as enfermidades são curadas, os demônios são repreendidos, as pessoas que estão cativas são libertas, e quem não é batizado com o Espírito Santo é batizado. Oh, glória! E Davi se mostrou confiante não apenas nele, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Ele estava entregando uma palavra profética. É assim que nós temos que falar o nosso problema. Ei, problema, não tenho medo de ti não, porque o meu Deus é maior que o meu problema. E eu vou cortar, vou te matar e cortar a tua cabeça. Exatamente o que Davi fez. Ele estava profetizando algo. Porque quando nós falamos algo em nome do Senhor, uau, essa palavra vai surtir efeito. Hoje mesmo mudarei os cadáveres dos exércitos dos filisteus, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele sempre exaltando o Senhor. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você percebeu que a batalha não é sua? Você percebeu que depois que você ganhar, você tem que testificar o que Deus fez para exaltar esse Deus bom e tremendo? O medo não é o contrário da coragem. Eu não tenho que ser corajoso para deixar de ter medo. Porque tem gente que tem coragem, mas tem medo. O medo é uma ferramenta que Deus nos deu. Eu tenho medo de colocar a mão no fogo. Eu não sou doido, vou me queimar. Mas eu tenho coragem. Olha só o que diz 1 João 4,18. No amor, não há medo. Quem é Deus, irmãos? Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então, no medo, em Deus não tem medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a aflição. A gente não fica aflito quando fica com medo? E o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, ainda não conhece o amor fiel e leal de Deus. É preciso ir mais fundo. Olha só, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. Uau! Mas de fortaleza, de amor e moderação. Isso não é maravilhoso? Isso é tremendo. Olha só, vamos lá. Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos. Então, quando nós estamos longe do Senhor, medo. Quando nós invocamos e buscamos Deus, nós nos livramos dos medos. Não é bom viver sem medo? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Dizem os teólogos que existe na Bíblia 366 citações. Não temas ou não temer, não tenhas medo. Uma para cada dia do ano e até o ano bissexto, que tem 366 dias. Todo dia Deus está dizendo, não temas. Aproxima-te do meu amor. E o medo vai embora. Qual é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano? Morrer? Mas também é a melhor. Nós vamos para perto do nosso Pai Celestial. Entramos para a vida eterna. Então por que ter medo, se o pior também é o melhor para o cristão? Deuteronômio 31:6. Já vou terminar. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco.
não vos deixará, nem vos desamparará. O Senhor nunca desampara os seus filhos. Ele não te deixou nem a mim quando nós estávamos no mundo perdidos. Ele foi nos buscar, nos guardava, nos livrou de acidentes, de assassinatos, de tudo. Imagine agora que somos dele. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe quem escreveu isso? Davi. Quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele estava andando no vale da sombra da morte. Mas ele disse, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que maravilha, que maravilha. Mateus 6,34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Quantas pessoas, até eu mesmo já passei por isso, projetar 6 meses, o que vai ser daqui a 6 meses? Aí eu avalio 6 meses na frente com a condição que eu estou vivendo hoje. Eu digo, meu Deus, eu não vou chegar vivo lá, não vou ter dinheiro para comer, pagar aluguel, pagar luz, pagar água. Eu estou ajuntando 180 dias de maldade num só. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Você já tomou café hoje? Você já almoçou? Vai jantar? Tem comida em casa? Tem uma casa para morar? Talvez você tenha um carro, tem gasolina, IPVA está pago. Seus filhos estão aí, talvez não tenha filhos. Mas você já parou para olhar para trás? Você pensou chegar onde você está agora? Eu acho que não. Mas o Senhor cuida da gente. E a Bíblia diz que Ele não manda nenhuma provação mais poderosa do que aquela que a gente pode suportar. Salmo 118, 6. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. Amém? O medo tira o nosso foco da realidade e nós vemos Jesus como um fantasma. Não foi assim que os discípulos deles viram? Quando eles estavam andando sobre as águas, eles tiraram o foco, acreditaram no medo e em vez de ver Jesus, viram um fantasma. É assim que a gente passa a ver Deus, quando deixa o medo tomar conta. Deus está lá no céu. Deus, eu não vejo Deus. Então, o medo toma conta de mim. Não podemos permitir isso. Deus não está nem perto da gente, Ele está dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Creia nisso. Filipenses 4:6. Não vos inquietais por coisa alguma. Não fique inquieto por nada. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. Ou seja, pede, entrega e dá graça. Para fazer isso tem que acreditar. Tem que confiar em Deus. Não é assim que o seu filho faz? Papai, preciso de um sapato. Ele está... Acabou. Ele fala, papai, meu sapato rasgou. Não é mais problema dele, é problema seu agora. É assim que a gente faz com Deus. Papai, eu estou com esse problema e eu quero entregar nas tuas mãos para que você me ajude a vencer. Eu vou lutar com Golias, Senhor. Me dá as pedras certas. Porque Ele trabalha com a gente também. Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele sabe que a nossa capacidade é limitada e a dele não. Mas estrategicamente Ele nos dá vitória. Hebreus 1:13. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Não é que vai abençoar. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo diz que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, nós já somos abençoados. E eu quero abençoar você, a sua casa, a sua família, que você tenha um ano de 2021, esses 6 meses que faltam,
abençoados, livre de infecções de Covid, livre de todas as enfermidades, confiando em Deus que você é um vencedor. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você gostou, dê um like ali, faça o seu comentário, pergunte, e se eu souber responder, eu te respondo. Feito? Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.